mais uma quinta-feira, né? Continuando esse estudo em conjunto do Livro dos Espíritos. E é muito bacana, porque ainda ontem estava conversando com um amigo, ele estava falando assim, nossa, Pedro, como que são as coisas, né? Assim, a gente vai lendo e relendo, e às vezes a gente assiste, por exemplo, vai sempre no centro espírita, toda semana vê uma palestra, e acha que sabe, assim, das coisas, vai querendo um estudo mais aprofundado, vai entrando num caminho, vai entrando no outro, mas, assim, a gente sempre precisa voltar no básico, vamos dizer assim, né? Ali no princípio mesmo da base da doutrina. Então, essa oportunidade, né, que a gente está tendo de estudar essa questão do Livro dos Espíritos, eu vejo como que é interessante, porque para aqueles que, né, estão começando agora na doutrina, é fundamental para poder compreender, né, como que se processa essas questões basilares mesmo da doutrina espírita, mas para nós, né, também que já tem assim, que já teve a oportunidade de ler esse livro e de voltar e de fazer outros estudos, a gente vai percebendo como que, de acordo com o que a gente vai tentando aprender um pouquinho mais, a gente vai tendo uma outra história, vai tendo uma outra visão. E eu mandei umas mensagens também para o Heraldo, porque ele deu uma aula aí para a gente do perispírito, né? E assim, eu não estava conseguindo entender uma parte lá, ele me ajudou, me ensinou, me explicou lá, e conseguiu clarear. Então, isso é muito bacana, porque essa troca de informações que a gente vai fazendo, o que cada um conseguiu já, e com a sua capacidade consegue angariar do texto, então isso vai fazendo com que cada vez vai ficando enriquecido. Da mesma forma é com o evangelho mesmo, né? A gente aí nos evangelhos no lar e tudo mais, pode sair o mesmo tema umas 2 ou 3 semanas direto, que nas 2 ou 3 semanas a gente vai também conseguir aprender alguma coisa diferente. Então, essa que é a grande, vamos dizer assim, magia do Espiritismo, porque vem, na verdade, falar de nós. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, que a gente vai conversar a respeito das diferentes ordens dos espíritos. E aí é muito importante, quando a gente vai se tratar desse tema, que a gente fala assim, a gente vai classificar, a gente vai entender as características, como que a gente pode organizar, vamos dizer assim, os espíritos. A gente sempre pensa os espíritos, ou a maior parte, na maioria das vezes, pensa assim, os espíritos, aqueles que estão no mundo espiritual, meio que tirando o nosso da reta, vamos dizer assim. Então, só que na verdade, a gente também é um espírito, ou seja, a gente vai estar conversando da gente, a gente vai estar falando sobre as nossas características, sobre as nossas classificações. Então, no tema de hoje, a gente precisa, primeiramente, ter isso bem claro, porque, na verdade, a gente precisa se conhecer, precisa entender onde que estamos, como, para onde vamos. Então, essa parte aqui vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então está aí na tela para quem quiser acompanhar pelo livro também, na questão 96. Para quem tivesse o livro dos Espíritos, está projetando aí também. Então a gente começa aí na questão 96, dos Kardec perguntando se são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia. Ou seja, existe sempre o mesmo patamar ou tem essa diferente classificação ou ordem entre os espíritos? E aí eles vão responder que eles são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenha alcançado. Então, olha só, a gente já ficou claro aí com essa resposta que eles vão pertencer a diferentes ordens. Mas, por outro lado, também, a gente precisa entender que todos somos criados simples e ignorantes. Ou seja, a origem é sempre a mesma. Todos fomos criados da mesma forma. A forma como que fomos criados e tudo mais, a gente já estudou aqui, que ainda isso não nos vai ser dado a conhecer. Mas o que difere então para que uns estejam em uma classe diferente e outros em outra classe? O que faz distinguir um e outro? Porque existe, para poder ter essa diferença, precisa necessariamente existir um aspecto, uma característica, uma qualidade ou um defeito para poder haver essa distinção. Então, o que vai fazer com que uns estejam, vamos dizer assim, numa hierarquia diferente, é justamente o despertamento espiritual.
E esse despertar espiritual é o que todos nós buscamos e é o que todos nós devemos levar ao nosso próximo, principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Mas não no sentido de querer fazer com que o fulano, ou ciclano, ou beltrano venha para a doutrina espírita, não, porque na verdade essas verdades, essa lei divina que a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre a imortalidade da alma, sobre as questões das muitas moradas da casa de meu pai, tudo isso, na verdade, não está falando de religião, está falando de lei divina, está falando de como que a gente se comporta no universo. Então, isso é pertinente a todos nós, é pertinente a todas as religiões. E é isso que ainda falta na grande maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra. A gente é curioso porque quando a gente assim tem muito contato com o pessoal espírita, está muito envolvido nesse meio, vamos dizer assim, a gente acredita que começa a achar que as pessoas sempre pensam iguais a gente, assim, que sabem da continuidade da vida, que sabem da comunicabilidade dos espíritos, enfim, e começa a ficar envolvido nessa situação. Mas, por outro lado, também, quando a gente tem contato com muitas pessoas, né, quem trabalha aí, às vezes em algum comércio, em escola, ou lida com muita gente diariamente, tem a oportunidade de trocar ideia, a gente percebe que esse despertamento ainda é muito pequeno no nosso planeta. Alguns falam aí que nem 60% das pessoas já despertaram para essa realidade espiritual. Porque despertar espiritualmente é diferente também de ter uma religião. Porque se a gente perguntar aqui no Brasil, por exemplo, a maioria vai dizer que é católico. Temos essa origem muito forte. Mas será que se dizer católico, ou se dizer espírita, ou se dizer evangélico, ou qualquer outro tipo de religião, significa estar despertado espiritualmente? Será que as nossas atitudes, as nossas prioridades no dia a dia, será que vão refletir essa escolha, vão refletir esse despertar? Porque uma vez que a gente toma consciência disso, a gente percebe que isso é uma conquista espiritual. E se é uma conquista espiritual, não vai ser tirado. E não tem como deixar de saber disso. Então, isso é muito importante a gente compartilhar com essas pessoas, porque elas às vezes vivem nessa realidade de que a vida vai do berço até o túmulo. E aí, consequentemente, as escolhas, as prioridades, os destinos diários dessas pessoas são baseados justamente nisso, de viver uma vida que, assim, deixa se envolver pelo dia a dia. Vai para o trabalho, acorda cedo, leva o filho na escola, vai para o trabalho, fica lá, resolve as pendências, passa estresse, passa sufoco, volta, pega o filho, e simplesmente vai vivendo um dia após o outro. Quando vê, acabou a semana, quando vê, já estamos aí no mês de julho, começando o segundo semestre, quando vê, acabou o ano, já estamos aí na Copa do Mundo, pulando o Réveillon, e aí assim a gente vai vivendo essa vida. Então, na parábola, por exemplo, dos talentos, que é comentado pelo irmão X, ele fala que na parábola dos talentos, cada um recebe, né, uma quantia, agora eu não lembro a quantidade certa, mas se não me engano, um recebe 5 talentos, outro recebe 2, e o terceiro recebe 1 talento. E aí o irmão X compara que o que recebeu 5 talentos, ele conseguiu depois devolver ao Senhor 10 talentos. O que recebeu 2, consegue devolver 4. Mas aquele que recebeu 1, ele ficou com medo de multiplicar esse talento. Enterrou debaixo da terra e só devolveu esse mesmo talento. Não teve a multiplicação. Então, o irmão X fala que esse que recebeu um talento pode ser comparado àquele que recebeu a informação da doutrina espírita. Porque se ele não faz essa verdade se multiplicar, se ele não leva esse conhecimento que lhe foi dado por Deus a outros irmãos, esse talento também lhe será tirado. Essa revelação espiritual também lhe será tirada. Então a gente precisa ter muito clara essa consciência de que nós temos um dever para com o próximo ao receber esse tipo de informações. Não de converter, mas sim de orientar, de esclarecer de acordo com aquilo que a gente recebeu, né? Então, são posições diferentes que vai justamente fazendo com que a gente vá progredindo, vá evoluindo. Mas, aqui na Terra mesmo, a gente consegue perceber essa diferença. Se a gente olhar, por exemplo, os corpos humanos,
ele é basicamente o mesmo entre todos que habitam aqui. Mas, se eu olhar, por exemplo, uma doméstica e uma rainha, materialmente falando, uma rainha ela pertence a uma hierarquia diferente do que um servo, do que um senhor, do que qualquer outro tipo, falando materialmente. Então, a origem, ou seja, o corpo humano é o mesmo, mas a posição é diferente. Agora, fazendo uma analogia espiritual, a nossa origem é a mesma, mas as nossas conquistas espirituais, morais e intelectuais é que vão fazer com que a nossa hierarquia seja diferente. Então, na questão 97, o Kardec vai perguntar para os espíritos se as ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em número determinado. Ou seja, se a gente consegue falar assim, existem tantas ordens, tantas classes, se a gente consegue fechar isso num círculo e falar, olha, é dessa forma, né, bem metódica, vamos dizer assim. E aí os espíritos vão responder, são ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem se reduzir a 3 principais. Então, vai depender do observador, vai depender de como a gente quer classificar, vai depender dos nossos referenciais. E aí, de acordo com a metodologia que a gente queira aplicar, a gente pode ter diversas classes, mais ou menos, vai depender do como que a gente vai progredir com o método. Mas diz os espíritos que a gente pode sempre ter como regra geral, basicamente dividir nós em 3 aspectos. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já passaram por todos os tipos de prova, que não precisam mais, por exemplo, passar por um planeta, por uma reencarnação, para fazer algum tipo de expiação ou para fazer alguma prova. Não. Eles já atingiram a perfeição. Quem a gente tem de modelo é Jesus. É um espírito puro, que vive ali em comunhão perfeita com o nosso Pai. Então, ele já atingiu esse tipo de patamar. Já consegue. Essa realidade para nós ainda é muito distante. Porque quando Jesus disse que ele participou da formação do planeta Terra, ele já era Cristo, já era o nosso mestre há muito tempo. Então, a gente não pode ter essa visão de Jesus de 2000 anos, quando ele encarnou na Terra. Ele participou de toda a formação do planeta, arquitetou isso tudo, exercendo a vontade do nosso Pai Celestial. Então, é que é o tipo de espírito puro, que já se dispôs, já desfez de todas as provas que a matéria pode nos oferecer. Continuam os espíritos que formam a segunda, os que chegarem ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Então, aqui já começa a chamar a atenção para a gente do que difere aqueles que participam da segunda ordem, né, da ordem do meio. É justamente o desejo do bem. O bem já começa a preponderar frente ao mal. Aqueles que se esforçam, seja através da razão, seja através da inteligência, da forma que eles puderem angariar. Eles já se preocupam em fazer o bem. Eles já se preocupam com o próximo. Podem, muitas vezes, ainda não conseguir fazer na sua plenitude. O processo é lento, é gradual, mas o bem ainda já predomina neles. Já conseguem vencer esse mal. E aí ele continua falando ainda que pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Nesses últimos, da terceira, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis os que os caracteriza. Então, aqui para a gente ficou bem claro sobre essas 3 ordens. Então, a gente pode colocar no topo, na primeira ordem, os espíritos puros, são aqueles que já se despojaram de todos os vícios, de toda a matéria. No segundo, os espíritos em que o desejo do bem já predomina. E, por último, os espíritos imperfeitos,
que são aqueles que ainda o mal sobrepõe o bem, e que ainda sofrem pelas paixões, que ainda falta esse progresso intelectual. Então, a gente pode fazer uma analogia da seguinte forma: se é uma historinha bem bacana que ajuda a compreender e assimilar e a gravar isso. Numa pequena escola de uma aldeia, o professor ia surpreender os seus alunos, queria fazer uma atividade diferente, enfim. E ele falou que no alto de uma montanha existia um tesouro muito bacana, muito assim, cobiçado, vamos dizer assim. Mas que a montanha, ela por sua vez, ela era bem íngreme, bem desafiadora. Mas aquela riqueza era tão grande que encheria de felicidade todos aqueles que a possuíssem. Então, isso instigou a todos os alunos a falar assim: não importa as dificuldades, não importa a altitude da montanha. Se esse tesouro é tão bom assim, despertou o interesse de todos. E aí os alunos estavam completamente assim envolvidos naquela explicação do professor, queriam saber mais sobre o tesouro, enfim. Só que para poder subir essa montanha, obviamente eles iriam ter algumas dificuldades, alguns obstáculos. E, como não estivessem preparados, o mestre começou justamente a instruí-los dos perigos, das dificuldades, o que eles encontrariam ao longo do percurso, e em momento nenhum iludiu esses aprendizes, esses alunos, das dificuldades que encontrariam. Muito pelo contrário, falou exatamente de tudo aquilo que eles passariam no meio da jornada. Mas não só falou do que eles passariam, deu também a fórmula como que eles deveriam se proceder caso uma determinada situação acontecesse. Então ele foi ensinando metodicamente, orientou todos eles e no final falou: olha, já que vocês agora já têm o roteiro, já têm o plano, vocês estão aí, já podem começar a seguir a jornada da montanha, já podem começar a escalar. Pois bem, o professor foi-se e os alunos ficaram com a instrução, com o conhecimento. Baseado nisso, eles falaram: poxa, já temos as instruções, vamos começar a conquistas, né? E aí muitos começaram, olhavam, quando chegaram assim na montanha, começaram a olhar para cima e viram que às vezes perdiam de vista a montanha, alguns começaram a desanimar, outros começaram a escalar essa montanha, começar a subida, mas quando começou a encontrar, a se deparar com as primeiras dificuldades, eles começaram a se queixar, começaram a falar que não conseguiriam. Mas, por outro lado, também tinham aqueles perseverantes, aqueles que, ante as dificuldades, antes as barreiras encontradas na trajetória, se recordavam daquilo que o professor falou com eles, que eles iriam passar por aquilo. E também se recordavam de cada ensinamento sobre como proceder nessas situações. E assim eles iam vencendo, pouco a pouco, os que iam na frente e ajudando os que estavam para trás também. Falando: olha, desvia, faz isso, faz aquilo, para aqui para poder descansar um pouquinho, bora, vamos subir. E eles iam ajudando mutuamente, e os que já estavam lá na frente voltavam para poder orientar e animar aqueles que estavam para trás e que muitas vezes se sentiam desanimados. E assim foi. Eles foram escalando até que alguns conseguiram alcançar o cume da montanha. E alcançando esse tesouro, eles começaram assim a se encher de alegria. Ficaram felizes, uma alegria assim inestimável, única, singular. Mas como os muitos começaram a chegar, eles falaram o seguinte: poxa, todos chegamos juntos aqui nesse tesouro. Então eles decidiram que iriam compartilhar essa riqueza. Ninguém ia ser o proprietário. Todos iriam compartilhar. E entenderam que justamente a grande felicidade não era a gente ter o tesouro só para a gente, não era ter essa riqueza só para a gente, mas sim a verdadeira felicidade se encontrava em compartilhar tudo aquilo que eles conquistaram ao chegar no topo da montanha. E lá do alto, eles ainda contemplavam o que estavam abaixo, aqueles indecisos, aqueles sofridos. Então eles resolveram descer, ir ao encontro deles, estender as mãos e puxar, e inspirando, ajudando todos eles nessa experiência de subida.
Então, a gente pode ficar com essa história na nossa mente e fazer a seguinte alusão, que essa, na verdade, essa montanha é a evolução do espírito. Que o mestre, o professor que orientou a eles o caminho da trajetória, das dificuldades e como superá-las, é o nosso mestre Jesus. Porque foi isso que ele fez. E o tesouro é quando a gente se torna espírito puro. É quando a gente já conhece a verdadeira felicidade. Quando a gente já começa a se importar verdadeiramente com o outro. E tudo que é bom para mim, eu quero compartilhar, porque a verdadeira felicidade está em compartilhar. Sejam os momentos, sejam as alegrias, ou até mesmo as dificuldades. Isso é muito claro a gente ter na nossa mente, porque quando a gente, do que adianta, por exemplo, eu fazer uma refeição. Pode ser a refeição no melhor restaurante do mundo, uma vista maravilhosa, com os melhores pratos, com tudo, mas se a gente tiver que comer ali em silêncio, sabe, assim, num região desértica, a gente vai simplesmente assim, comer e pronto, não tem graça. Mas, por outro lado, se a gente compartilhar um miojo envolvido com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, se importa, e no lugar mais desastrado possível, começa a ter graça. Porque o que importa são os momentos, são as pessoas que compartilham as histórias e as experiências com a gente. Então, é isso que importa, na verdade, na nossa vida como espírito. São os compartilhamentos, são quando um cai, o outro está lá para levantar. E o outro, quando está forte, se preocupa em levantar o próximo. E assim uma mão vai lavando a outra. Bom, continuando aqui na pergunta 98. Antes, eu vou aproveitar, na verdade, um slide que eu tinha aqui. Deixa eu. Acho que vai ficar bom para poder memorizar, porque eu sou um pouco visual, acho que vai ajudar também. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Não, tá branco. Agora Foi. sim, chegou. É que eu tinha esse slide aqui de um outro estudo que eu fiz, aí eu aproveitei para poder trazer, que fica mais fácil da gente gravar também. Bom, então, só para a gente memorizar aí mais uma vez antes de continuar. É engraçado que hoje ainda estava refletindo, talvez, assim, esse exemplo de pirâmide não seja a ideal representação, mas pelo menos aqui na Terra, acredito que a gente ainda pode usar. Mas o que importa é o seguinte, é que aqui do lado esquerdo, a gente tem aí justamente as três ordens que os espíritos trouxeram para a gente. Aqui na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde ainda predomina da matéria sobre o espírito, e eles ainda possuem essa propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo. Eles já possuem essa intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Então, essas características é que possuem esses espíritos ainda de terceira ordem. Já na segunda ordem, já é o contrário. Já começa a predominância do espírito sobre a matéria. Já possui nele o desejo de fazer o bem. Então, nessas duas ordens, os espíritos, eles depuram-se pelas provas da reencarnação. Tanto esses bons espíritos quanto os espíritos imperfeitos ainda precisam se reencarnar. Pedro, por que espíritos bons precisam reencarnar? Porque eles ainda precisam passar pelas provas. E se eles passarem pelas provas e falharem, eles vão ter também que expiar. Então, os únicos que ainda não precisam, não necessariamente precisam encarnar, mas são os espíritos puros. Esses já não precisam mais reencarnar em planeta nenhum, porque eles já alcançaram a perfeição. Baseado nessas três ordens, a gente vai ver lá na questão 100, em que começam as considerações principais que o Kardec vai fazer, e depois elas vão se dividir em 10 classes. Na terceira ordem, a gente vai ter os espíritos impuros, depois na nona, os levianos, na oitava classe, os pseudo-sábios, na sétima, os neutros, e na sexta, os batedores e perturbadores. Essa vai fechar a terceira ordem. Mais adiante, a gente vai entrar em cada uma dessas classes e quais são as características, qualidades, os fatores que vão
identificar cada um deles. Já na segunda ordem, que são dos bons espíritos, a gente vai ter os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria e os superiores. E, na primeira ordem, a gente só tem uma classe que são dos espíritos puros. Então, assim, qual que é a importância, na verdade, da gente ter isso claro também? Porque quando a gente começa a ter o contato com os espíritos e começa, todos nós, na verdade, somos médiums. A gente já viu isso na doutrina. E automaticamente a gente sabe que os espíritos, muitas vezes, eles nos dirigem. Como que isso é possível? Através dos pensamentos. Então, quando a gente começa a perceber um tipo de pensamento elevado, a gente pode automaticamente perceber que são inspirações de bons espíritos. Agora, por outro lado, se os tipos de pensamento que vêm à nossa cabeça são justamente aqueles em que inspiram um sentimento de revolta, de ingratidão, de raiva, de melancolia ou de dor, são ainda por espíritos imperfeitos. Além disso, quando a gente começa a, por exemplo, ter o contato através de uma reunião mediúnica, seja de desobsessão ou de educação mediúnica, é importante a gente ter essa classificação espírita para justamente compreender se aquilo que o espírito está dizendo deve ser levado em consideração ou não. Porque a gente não pode se deixar levar porque simplesmente que é porque um espírito está dando uma comunicação por um médium, que esse espírito ele sabe tudo. Que esse espírito tem a capacidade de falar, olha, faz isso, faz aquilo, e a gente simplesmente aceita porque acha que é espírito, porque acha que por não estar reencarnado, ele consegue ter uma visão, ele consegue ser elevado, ele consegue orientar a gente no proceder, sendo que muitas vezes pode, mas muitas vezes também não pode. Então, essa classificação, na verdade, vem para duas coisas. Primeiro, compreender, poxa, eu estou aonde? Bom, se a gente sabe que a gente está reencarnado, é bem provável que a gente esteja ali na segunda e na terceira ordem. Agora, a segunda situação, qual a credibilidade, qual a confiança que a gente vai dar para uma comunicação que veio através de um médium? Então, lá no livro dos médiuns, quando ele vai tratar da identidade dos espíritos, o Kardec vai nos falar como que a gente deve proceder. Então, através do linguajar, quando o espírito ele vem falar com uma linguagem correta, coerente, às vezes até mesmo rebuscada, pode dar indícios de um espírito superior. Agora, quando o espírito vem e começa a ter umas ideias contraditórias, ou começam a simplesmente a dar qualquer tipo de instrução, ou que estão ali só para badernar, a gente começa, ao conversar com eles, perceber que estão ali só para causar confusão, ou que muitas vezes estão só para se divertir. Às vezes nem querem fazer o mal, só querem tirar o sarro, vamos dizer assim, da gente. Agora, quando os médiums, eles estão completamente envolvidos com trabalhos, são responsáveis, são sérios, automaticamente começa a afastar esses espíritos que querem somente brincar. E o trabalho começa a ser um trabalho socorrista, esclarecedor. Então, a gente precisa tomar conta também desses pensamentos, a fim de que, ao captar, seja eles bons ou maus pensamentos, a gente saiba como proceder. Mas que, no fim, todos nós, antes de qualquer comunicação mediúnica, de qualquer pensamento, a gente deve sempre passar eles pelo crivo da razão. Antes de tomar qualquer atitude, falar, poxa, faz sentido isso? Tem lógica? E sempre os espíritos eles vão ter a questão da universabilidade do ensino. Então, se um ensino chega através de um médium, depois chega através de outro médium, chega através de outro médium, já vai nos mostrar que é um pensamento correto, seguro. Então, enfim, a gente vai vendo isso com mais afinco aí ao longo dos próximos estudos, para poder justamente ir classificando e entendendo o que que um quer dizer, o que que o outro é, quer se exprimir. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Aí, vamos lá, Fran. Oi, boa noite, gente, tudo jóia?
Pedro, naquela pirâmide que você colocou, o fato de ser de primeira classe, segunda e terceira, essa gradação, ela é como se fosse assim, ela segue um grau de melhoria, de aprimoramento moral, segue essa classificação? Por Sim. exemplo, os levianos, acho que eles estão antes dos brincalhões, eu não sei, que eu Os achei impuros, assim, levianos. tem impuros, depois tem levianos, depois tem os neutros, e depois tem os batedores. Por que os neutros estão abaixo dos batedores? E, para mim, assim, o neutro é neutro, né? Ele não deveria estar acima? Então, na verdade, a gente, quando começar a ver cada um, as características, o que vai, como que eu posso dizer? Como que vai determinar e agrupar essas ordens, acho que vai ficar mais claro. Mas, Tá assim, o bom. que faz os espíritos ir evoluindo, basicamente, são os fatores intelectuais e os fatores morais. Então, é isso que vai fazer com que o espírito vá progredindo e vai automaticamente mudar aí da terceira ordem, da segunda ordem para a primeira ordem. Porque essa questão, assim, pertence a tal classe ou aos neutros ou aos perturbadores, isso é muito específico, começa a ser, podem ter quantas classes quiser, de acordo com a classificação, com o método utilizado. Então, por exemplo, eu posso aqui, nesse estudo, falar assim, olha, eu vou classificar e agrupar todos aqueles que usam óculos. Os que não usam óculos, eu não vou, não vai pertencer a essa classe. Então, eu vou estar ali com um grupo de pessoas que usam óculos, mas que podem ter, por exemplo, o Renato. Ele tem a pele escura e cabelo branco, eu tenho a pele clara e o cabelo preto. Então, assim, nós temos em comum o óculos, mas somos diferentes. Então, essas classificações, elas são muito específicas. Então, quando a gente entrar mais a fundo em cada um, eu acho que vai ficar mais claro sobre como que vai agrupando, como que Kardec é, met, fez esse método, não sei como é que fala, metodolizou, sei lá como é que. Não vou inventar a palavra, não. Bom, obrigada, filha. Nada. Vamos lá, Renato. Pedro, acho assim, acho que é um exemplo para essa pergunta da Fran, quando, acho que tem no Evangelho, quando cita, ou é no livro do Espírito mesmo, que fala sobre aquela pessoa, o encarnado, que não faz, ou mesmo o espírito, que não faz o bem, mas também não faz o mal. Ele fica neutro. Né? Quer dizer, na escala da evolução, ele está também assim, não está tendo um progresso, né? Ele não está contribuindo, né? Então ele não é um espírito ainda que está num nível de atraso bem grande, né? Acho que não sei se poderia dar esse exemplo, se caberia ele. Obrigado. O espírito que está neutro, né? Assim, ele pelo menos já não faz o mal. E a gente precisa também entender que o espírito ele nunca retroage, né? Ele não regride. Então ele vai ficar ali estagnado. Mas vai chegar um momento também que vamos dizer assim, vai sendo cutucado para ir para frente. Então aí a gente percebe também sobre a importância que nós temos de não sermos isentos. É engraçado que até ontem a gente, numa reunião, estava conversando sobre que a máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Então, deixa isso muito claro, porque se a nossa salvação é se tornarmos espíritos puros, a gente percebeu que para ir avançando na ordem dos espíritos, é simplesmente a predominância do bem sobre o mal. Ou seja, para a gente fazer a caridade ao outro, é porque a gente quer que o outro fique bem. A gente quer o bem do próximo, o bem do nosso irmão. Então, isso é muito importante. Por isso que não importa religião, não importa nada. O que importa é justamente a questão de fora da caridade não há salvação. É essa predominância do bem pelo mal. Kiko. Boa noite a todos. Sobre espíritos neutros, caberia
aquela recomendação de Jesus que nos disse que a gente não vai ser responsabilizado só pelo mal que fizermos, mas pelo bem que deixamos de fazer? Seria o encaixe dos neutros? Claro, com certeza. A gente está aqui para fazer o bem ao próximo, para domar as nossas más tendências e para fazer o bem ao próximo, né? Então, todo mal que a gente, do bem que a gente deixa de fazer é nossa responsabilidade também, né? Então, quando a gente deixa de fazer o bem que a gente pode fazer, né? A gente está se enquadrando nessa graduação de neutro, de espírito neutro, não é assim? Então, aí eu vou deixar para entrar nessa classificação quando a gente chegar lá no espírito neutro, pode ser? Pode Que aí ser. a gente não pula etapa também, eu acho que vai ficar mais claro assim, o raciocínio, se não tiver problema também. Não, sempre. Né? Mas assim, certa vez, antes de passar a palavra aí para o Luciano, certa vez um guia protetor, numa reunião mediúnica, ele falou para a gente o seguinte, que todas as vezes que a campainha da nossa porta bater, de alguém pedindo uma ajuda, é porque a gente tem condição de prestar ajuda. Então, vou repetir, todas as vezes que alguém bater a nossa porta pedindo ajuda, é porque a gente tem a condição de prestar essa ajuda. Às vezes a gente não vai poder ajudar com o que a pessoa precisa na hora. Às vezes, por exemplo, se a gente estiver no meio da rua e uma pessoa pede um dinheiro, pede alguma coisa assim, e eu estiver sem nada, às vezes eu não vou dar o que ele precisa, o que ele acha que ele precisa, que é o dinheiro. Mas às vezes eu posso dar muito além do que o dinheiro. Ainda ontem também, olha como é que as coisas vão encaixando. Ainda ontem uma pessoa compartilhou com a gente o seguinte, que ela estava indo para o centro a pé, e aí um morador de rua pediu para ela e falou assim, olha, será que você pode pagar uma coca para mim? Estou com tanta vontade de pagar a coca. Aí ela enfiou a mão assim no bolso, viu que tinha dinheiro, ela falou assim, muito bem, meu filho, vai lá, toma sua coca. E olhando nos olhos do morador de rua. Aí ele ficou olhando assim para ela e falou assim, nossa, você me chamou de meu filho. Quanto tempo alguém não me chama de meu filho? Porque minha mãe já morreu faz muito tempo. Deus te abençoe, muito obrigado. Ela falou assim, Deus te abençoe também, meu filho. Então, olha só, o chamar ele de meu filho, e de forma tão natural e espontânea para aquela pessoa, foi muito mais do que o dinheiro ali da coquinha que ele ia tomar. Então, são nesses detalhes que a gente tem que se ater, porque a gente às vezes acha que para se tornar espírito puros, superiores e perfeitos, a gente tem que fazer as grandes obras, tem que fundar as instituições, tem que doar sei lá quantas cestas básicas, sendo que, na verdade, a gente só precisa olhar no olho do nosso próximo, desejar um bom dia verdadeiro, se importar com a outra pessoa, porque uma vez eu escutei que a definição o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença, porque aquele que está completamente indiferente, ele já morreu por dentro no sentido de pouco importa como a outra pessoa está. Então, o amor é isso, ele é carinhoso, ele é cuidadoso, ele se importa com o outro. Então, são esses pequenos hábitos que a gente precisa incorporar para poder ir avançando aí. Luciano. Boa noite, gente. Tudo bom? Pedro, você falou agora há pouco aí que o espírito não regride, correto? Agora me fala uma coisa, vamos supor que um espírito está na segunda classe, tá? Mas ele não está fazendo nada para poder melhorar, para tentar avançar e chegar lá na primeira, mas vamos dizer que ele comece a fazer o mal. Ele, com certeza, ele vai ter que pagar de alguma forma, certo? Esse mal que ele está fazendo. Nesse caso, ele não regride, mas vai pagar de outra forma, ou dependendo da quantidade de mal que ele cause, ele pode pegar e cair para a terceira? Como é que é isso? Então, olha só, na verdade, o espírito, quando ele está na segunda ordem, já tem a predominância do bem sobre o mal. Então, assim, ele já não tem essa preponderância ao mal. Então, como que a gente pode exemplificar isso? Tudo aquilo que a gente faz a outra pessoa que o prejudique, a gente necessariamente depois vai ter que passar por 3 passos.
O primeiro pelo arrependimento, né? Isso tá lá no livro Céu e Inferno. Que ele vai falar, primeiro a gente precisa se arrepender daquilo que a gente fez. Ou seja, se eu te prejudiquei, meu primeiro passo é me arrepender, falar, poxa, não, realmente eu errei, não devia ter feito isso com o Luciano. A segunda etapa é que eu vou ter que expiar, ou seja, eu vou ter que sofrer, vamos dizer assim, essa expiação por ter feito mal. E o terceiro etapa é a reparação, ou seja, eu vou ter que reparar esse mal que eu ofereci a outra pessoa. Então, na verdade, ele não vai regredir, mas ele vai precisar passar por essas três etapas, da dor, do arrependimento, da expiação, né, da dor e da reparação, de restaurar aquilo que ele bagunçou, vamos dizer assim. Entendi. Obrigado. Nada. Podemos seguir, pessoal? Vamos lá, então. Na questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Ou seja, eles já se preocupam com o bem. Será que eles conseguem fazer esse bem? E aí os espíritos vão responder que cada um dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Ou seja, todos aqueles que ainda estão na segunda ordem, eles ainda precisam passar por alguns tipos de provas. E eles vão poder exercer essa bondade, essa preocupação com o outro, seja de acordo com aquilo que ele angariou. Se ele já angariou e se desenvolveu mais na ciência, seja através, por exemplo, sei lá, de pesquisas científicas, enfim, do que quer que seja, ele vai poder contribuir com aquilo. Por outros lados, vão ter outros que a parte intelectual, racional, científica, não ainda vão ter desenvolvidas completamente, mas que a moralidade, essa preocupação, essa bondade, essa sabedoria, essa vivência, vão fazer com que ele consiga oferecer isso ao próximo também. Então, os espíritos bons, só a questão mesmo assim, de tempo, de processo de continuar praticando esse bem, de acordo com o que for disponível para ele no momento, para chegar então aos espíritos puros, né? Chegar aí à primeira ordem dos espíritos. Já na 99, o Kardec vai perguntar se os da terceira ordem são todos essencialmente maus, ou seja, se são todos aqueles que se preocupam unicamente em prejudicar o outro ou fazer alguma situação dar errado. E aí os espíritos vão responder que não. Uns há que não fazem nem o bem, nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-los. Há também os levianos ou os estovados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que da malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, vamos por parte. Primeiro, que na terceira ordem estão aqueles que não fazem nem o bem, nem o mal, né? São aqueles que a gente estava conversando, que são, por exemplo, os neutros, né? Ainda não estão preocupados em fazer o bem, mas também não estão levando mal a nenhum de nós. Já outros, que eles se comprazem no mal e ficam satisfeitos em praticá-los, ou seja, eles se rejubilam em praticar o mal, em levar a outra pessoa situações difíceis, fazer a pessoa passar por complicações, sejam motivados por vinganças passadas. Então, às vezes, os espíritos que estão preocupados com isso falam assim, poxa, mas o Pedro me fez tão mal na outra vida, fez isso, agora eu vou fazer ele pagar pelo que ele me fez passar. E aí estão ali simplesmente motivados pela vingança. Então, esses tipos de espíritos que ainda estão preocupados em fazer o outro sofrer e que se rejubilam com isso, ficam satisfeitos com isso, eles ainda estão na terceira ordem, né? E há também aqueles que estão simplesmente para perturbar, né? Para causar conflito, para
não é nem fazer o mal, mas é para gerar uma desordem, gerar um burburinho ali na reunião, seja lá em que for. Então, são todos eles classificados aí na terceira ordem. Bom, e aí, para a gente avançar, agora a gente vai entrar aqui na parte da escala espírita. Ou seja, então, para fechar essa parte, vimos aí as 3 ordens dos espíritos, né? Primeiro, os espíritos puros, segundo, os espíritos bons, e, por último, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, ou seja, que ainda estão longe de praticar o bem. E agora, antes de entrar naquelas classes em que a gente viu dos espíritos bons, sábios, neutros, levianos, enfim, o Kardec ele vai fazer um comentário aqui na questão número 100. E aí a gente vai ler ela, né, vai comentando, e aí vai ficar mais fácil para a gente entender essas classificações que virão posteriormente. Eu vou ver se a Fran, se ela puder, se ela lê para mim, que aí vocês não ficam só ouvindo minha voz também. E aí a gente vai lendo devagarzinho, Fran, para poder ir fazendo os comentários também, pode ser? Claro. Pode começar? Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, olha só. Aqui nessa primeira frase, ele já coloca para a gente a metodologia que ele vai utilizar, em como que ele vai classificar esses espíritos. Então, aqui ele já enumera 3. Primeiro, no grau de adiantamento deles. Segundo, nas qualidades que já adquiriram. E, por fim, nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Ou seja, naquilo que é patrimônio do espírito, naquilo que eles ainda sucumbem, nas provas que eles ainda caem, nas dificuldades que nós ainda encontramos, e também no nosso grau de adiantamento. Então, baseado nesse tripé, é que ele vai fazer a classificação espírita. Vamos lá, Fran. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ótimo. Então, aqui ficou claro para a gente sobre essa questão das classificações que a gente já havia comentado, né? Para mudar de uma classe a outra, vamos dizer assim, aqui a categoria que o Kardec trouxe para a gente, às vezes são questões assim, imperceptíveis, insensíveis, que pouco vai fazer diferença. O que importa, na verdade, é o que ele chama aqui de conjunto, ou seja, das ordens, que são essas 3 grandes ordens que ele dividiu para a gente. Então, assim, a forma com que a gente vai classificar, a metodologia, como que a gente quer organizar isso, pouco importa. Não vai modificar nem os espíritos e não vai ter nenhuma relevância muito grande sobre isso. Agora, o que a gente precisa observar mesmo são essas 3 grandes ordens, porque as classificações vai depender aí justamente daquilo que a gente quer elencar.
Por isso que ele já começou lá na primeira frase falando quais são as características, né, que ele vai usar para poder classificar os espíritos. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Então, olha só, Fran, rapidinho. Então, é aquilo que a gente conversou também, que da mesma forma que a gente, às vezes, pode discutir qualquer tema com qualquer pessoa aqui na Terra, mas só vai ter relevância mesmo aqueles que têm um conhecimento aprofundado sobre o tema. Porque, às vezes, eu posso opinar sobre física quântica. Posso dar minha opinião? Posso. Não teria problema nenhum. Agora, ela seria digna de confiabilidade? Com certeza não, porque eu não entendo nada. Então, da mesma forma, a gente deve ter essa cautela. Tem essa recomendação, né? Pergunta assim, as pedras e as pedras vos falarão. Então, se a gente pode perguntar qualquer coisa, sempre vai ter um espírito leviano, brincalhão, que vai responder. Tem até uma passagem no Céu e Inferno também que retrata muito bem essa situação sobre... eles vão invocar lá o passarinho, o pintacilgo. Então, depois a gente pode trazer essa passagem também, que fica claro. Então, assim, pode perguntar qualquer tipo de coisa, vai ter qualquer tipo de resposta. Vai ser confiável ou não essa resposta? Aí é que são outras questões, né? Então, assim, isso é muito importante a gente ter muito claro, para não cair aí em brincadeiras ou coisas que não devem ser levadas a sério. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se acham, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussot e Tournefort, não sei se assim se fala, né? Tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, olha só a comparação aí que ele faz com a própria botânica, né? Que esses 3 nomes aí que ele citou, todos eles observaram o mesmo elemento, ou seja, a botânica em si, mas cada um deles classificou de forma diferente, sem que isso modificasse a botânica. Ou seja, da mesma forma, está se procedendo Kardec. Ele simplesmente está observando os espíritos, está olhando o linguajar deles, os atos que eles tomam, as atitudes, os seus comportamentos, está analisando, né, as palavras, o ensinamento que eles trazem, e de acordo com essas observações, ele criou um método, né, essa metodologia e essa classificação baseado nessa observância. Se eu posso fazer uma outra classificação, posso, não teria problema nenhum, no sentido de observação. Isso não afetaria a classificação de Kardec, não afetaria os espíritos em si. Seria apenas uma outra classificação, uma outra metodologia.
Então, é isso que ele está comparando, né? Deixando claro aí que foi assim que ele categorizou os espíritos. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, ótimo. Fechamos aí essa questão, né? E aí ficou claro aqui no final 2 coisas. A primeira, que o Kardec vem nos orientar que essa classificação, né, essa metodologia, vamos dizer assim, essa definição é a chave da ciência espírita, no sentido de como a gente pode se proceder às comunicações que nos chegam. Porque existem vários tipos de comunicação, vários tipos de linguagem. Por exemplo, os pretos velhos, eles geralmente usam de uma linguagem muito diferente da que a gente usa hoje em dia. Agora, essa linguagem que eles usam quer dizer que eles são superiores ou inferiores? Não. Então, são muitos os aspectos que a gente tem que levar em conta para poder identificar esses espíritos. Porque muitas vezes, em uma reunião mediúnica de desobsessão, pode acontecer de um espírito que está ali empenhado em fazer o mal, e ele chega ali pianinho, falando educadamente, falando tranquilo, sereno, mas que, na verdade, ele está num processo ali vingativo. Então, essa é a chave da ciência espírita, no sentido de, através das informações, dos atos, da conversa, a gente conseguir identificar, poxa, não em qual classe que ele está, porque isso, como ele nos falou aqui, é muito, assim, indiferente, é muito próximo, o limiar é muito pequeno. Então, isso vale para a gente mesmo, né? Às vezes a gente vai estar ali na 10ª classe, às vezes vai estar na 9ª, às vezes vai estar na 8ª, somos luz e treva, né? Somos essa luz e essa sombra que diariamente a gente fica combatendo para podermos ir avançando. Então, eu me recordo aqui sobre um ensinamento que o Heraldo trouxe, que ele recebeu ali do seu José, é que a linguagem do espírito pode falar, ou então pode ser complicado, às vezes, conseguir classificar as ordens ali dos espíritos, mais ou menos aonde eles estão, mas o que nunca vai mudar e o que vai nos ajudar muito a perceber em qual ordem dos espíritos ele se encontra é a questão fluídica. Porque o fluido vai denunciar, vamos dizer assim, aquilo que ele representa. Então, a gente, por outro, pode continuar esse raciocínio também, nos recordando do estudo passado,
que o nosso perispírito, quando está ali na terceira ordem, é ainda um perispírito formado por fluidos do planeta muito densos, muito materiais, muito grosseiro, muito pesado. À medida em que os nossos fatores morais e intelectuais vão se aflorando, à medida que a gente vai se esforçando para combater essas sombras interiores, à medida que a gente vai se preocupando em fazer, em compartilhar, em exercitar a caridade, não só material, mas sobretudo a moral também, a gente vai depurando esse perispírito. Então, isso vai modificando não só o nosso corpo fluídico, como também os nossos pensamentos, os nossos fluidos, aquilo que a gente vai irradiando. Então, aquilo que irradia de mim é aquilo que está no meu coração, né? Então, a gente percebe, né, o exemplo que o Heraldo trouxe para a gente também sobre o Chico, né? Que enquanto a nossa aura, né, na grande maioria, são ali questões de milímetros, centímetros, a do Chico era 10, né, metros. Então, a gente percebe que onde ele estava, onde ele estivesse, ele não precisava falar nada, ele não precisava emitir qualquer palavra, porque só de chegar perto, você já era envolvido naquele fluido, você já sentia um bem-estar, já sentia aquele envolvimento, aquele aconchego, o carinho e o amor, né? Então, ele aqui baseia, né, nos mostra o caminho que ele tomou para poder, junto com os espíritos superiores, definir essas 3 ordens e, consequentemente, essas classes, né, que são aí 10, que nos próximos itens aqui ele vai começar a abordar, falando aí primeiro sobre as terceiras ordens, que são dos espíritos imperfeitos. E aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, ver se tem alguma questão, se alguém quer fazer alguma colocação, comentar, e depois aí, no próximo estudo, eu ou o Heraldo, a gente começar aí da 101, que fica mais fácil de seguir. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Tudo certinho? Então tá. Pedro, Então, tem oi, uma mãozinha levantada. Eu só não sei de quem que é. era do Luciano, eu acho que ele não tinha abaixado. Ah, tá. Quer falar mais alguma coisa, Luciano? Alguma questão? Acho que não. Não, Pedro, é porque eu esqueci de baixar a mãozinha mesmo. Não, Obrigado. tranquilo, não tem problema. Então é a Lúcia. Para mim não ficou muito claro, e eu vou embarcar na pergunta do Luciano. Porque um espírito, quando ele vem numa missão, ele pode falir. Sim. E isso acontecendo, ele vai mudar de classe? Ele vai... Eu fiquei com isso agora, com essa dúvida. Não sei se isso é tão importante assim para o nosso conhecimento, mas eu fiquei pensando sobre isso, porque fiquei lembrando da Alcione, né? Ela não faliu, mas ela não conseguiu, né? A missão que era recuperar aquele padre, né? E aí eu fiquei pensando, não, ela não, eu só usei o exemplo dela, vou mudar o exemplo aí. Vem com uma missão, não consegue e ainda fale, porque na carne, a carne é fraca, né? Quando a gente reencarna, muita coisa pode mudar, né? Ou muda. Aí eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo. Mas você pode me responder depois. Não, assim, Gravar, porque já está na hora. não, Dá tempo, pode responder. eu vou tentar, se eu não for claro, assim, ou a Celinha ou o Heraldo quiser colaborar aí para poder, às vezes, esclarecer, acho que vai ficar melhor. Mas, assim, o espírito, quando ele vem com uma missão, já quer dizer que ele já prepondera os fatores, né, a benevolência, a preocupação em fazer o bem do que sobre o mal. Ou seja, isso não vai mudar. Agora, quando ele fale, necessariamente ele vai ter que espiar novamente. Então, vai ter que arrumar essa situação quando ele falir nessa prova. Então, por isso que ele precisa reencarnar. Agora, não quer dizer
que ele vai necessariamente retroagir ou mudar de classe. Ele, às vezes, pode continuar na mesma classe, vamos dizer assim, mas vai ter que passar por uma outra reencarnação até que ele consiga passar por essa prova ou por essa missão que ele decidiu fazer. Ok. Não sei assim, se ficou claro ou se a Celinha ou o Heraldo querem completar alguma coisa aí. Não ficou claro, sim. É isso mesmo. Obrigada, Caso Thalita. Alcione era um espírito superior, não era um espírito puro. Estava na segunda ordem. Então, olha o tamanho da classe, da segunda classe. Ela não é, como ele fala, do arco-íris ali, o Kardec fala, não é uma coisa delimitada, assim, uma linha perfeita. Mas o espírito pode cometer um erro, um engano e reparar isso. Aí que entra a misericórdia divina. Agora, se ele continuar errando, ele vai estagnar. Ele não vai progredir. Agora, dificilmente isso acontece, porque o espírito que já está preponderantemente voltado para o bem, quando ele se equivoca, comete enganos, ele percebe, se arrepende e repara. Obrigada. Né? A gente vê que Bezerra de Menezes reencarnou para ajudar a filha, né? Que é a Ivone Pereira, do Amaral, porque ele tinha falhado na educação dela. E ele já era um espírito superior. Ele vem recompor isso. Não sei se deu para entender. Depois, se o Heraldo quiser, completa. Ficou muito claro. Obrigada. Então, vamos passar para a nossa irradiação. O Kiko parece que estava aí com a mão levantada. A gente pode dar 2 minutos para ele e passar para a segunda para irradiação. Celinha, eu vou precisar só de 20 segundos. Eu estava lendo a última frase da pergunta 100, né? E acho que aqui Kardec responde. Ele diz assim, ó, sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, a gente tem os caracteres de várias categorias, né? Assim, tem vezes que a gente fica com raiva e a gente perde até o poder da linguagem, da fala. A gente começa a gongonar, a grunhir, né? Você perde até o poder de falar. Você vai para outra categoria. Já teve vezes que eu me senti um troglodita, né? Quer dizer que eu retrocedi? Virei troglodita? Não, é porque eu ainda trago em mim coisas de várias categorias em diferentes sentidos. Acho que é isso que o Kardec quis dizer, né? Sim, exatamente. A mesma forma também a parte intelectual, né? A gente vai perceber ali depois, quando for estudar a segunda ordem, que vão ter alguns espíritos, como eu disse, que eles vão estar evoluídos intelectualmente, têm esses conhecimentos profundos, mas que às vezes moralmente eles ainda sejam, em alguns pontos, muito frágeis, precisam ainda melhorar essa parte, ou o contrário também. Então, esse exemplo do Kiko é feliz no sentido exatamente esse, né? A gente pode estar ali numa ordem, e algumas coisas já tá passado numa prova, tá bem ali, já ter passado pelo teste, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, em outros sentidos, tá ainda bem principiante e começando a se desenvolver naquilo. Eu acho que é isso, Celinha. Vamos passar agora, vamos trabalhar um pouco. Vamos expandir nosso perispírito?